Vamos de duas informações, uma divulgada agora à tarde pelo próprio Fluminense e uma, matéria do Marcelo Neves trazendo uma atualização de um caso de uma novela que virou novela. Mas, enfim, a gente finalmente vai parar de falar aqui sobre Vina. Você vai entender melhor nesse vídeo aqui de Giro de Notícias. Então, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e eu sou tricolor de coração. Beleza? Então vamos embora. Esse daqui é o Giro de Notícias. Giro de Notícias, alô, 1, 2, 3 e foi! Agora sim, Giro de Notícias, e a gente vai falar aqui nesse vídeo, primeiramente, sobre a Bet7k, tá? Casa de apostas que patrocina aqui o Raiz Tricolor. E novidade, tá? Novidade. Eles estavam dobrando o depósito a cada R$ 1.200, ou seja, no máximo, primeiro depósito. Você foi lá, se cadastrou pelo link que tá aqui na descrição, fez o cadastro, e nesse cadastro da Bet7k, você fazia o primeiro depósito. Seu primeiro depósito, eles dobravam, até R$ 1.200 eles faziam o dobro. Parou tudo. Agora não é só até R$ 1.200 não, é até R$ 7.000 reais. Fica de olho lá na descrição do bônus, obviamente, tem algumas regrinhas lá, você tem que apostar um valor, porque senão é moleza, né? Você entra lá, deposita 7, deu 14, você tira os 14 e vai embora. Não, pelo amor de Deus, né? É a mesma história do Fluminense com o Porto. Ninguém é otário, né, nesse nível. Tem algumas regrinhas lá, mas você pode dobrar o seu dinheiro para apostar no Fluminense na Copinha. Isso é uma boa apostar no Fluminense diretamente na Copinha, não, mas nos jogos do Fluminense, que hoje passou nos pênaltis contra o Atlético Guaratinguetá. Vai lá na casa de apostas Bet7k, o link tá aqui no primeiro comentário para você fazer o seu depósito. A gente começa falando sobre John Arias, exatamente. O jogador do Fluminense foi anunciado, teve a sua renovação anunciado hoje à tarde pelo perfil oficial do próprio Fluminense, colocando de uma maneira bem interessante ali o anúncio. Eu vou rodar aí pra vocês o vídeo que antecedeu ali o anúncio do John Arias, chamando um pouquinho de atenção para este grande ator chamado Paulo Chagas. Você conhece aí? É conhecido no meio da dramaturgia brasileira. Foi indicado a Oscar e tal. Enfim, ouve aí só. Vai. Onde tá foda aí? E o Aras? Não renova nunca? Vai. Isso daqui pintou na tela do Twitter, né, do Fluminense, e logo depois saiu a imagem da renovação do John Arias. O contrato dele foi renovado. Na verdade, a extensão do contrato do John Arias, eu falei isso durante muito tempo, assim, até falava, acho que um pouco mais no Canal 20. Ela era importante, assim, como valorização pro jogador e tal, mas era uma renovação que, no final das contas, assim, aumentava o salário dele, dava importância, meio que garantia a permanência dele, tá aí a arte da renovação, mas que, no final das contas, diz muito pouco, né? Se chegar uma proposta alta por ele tendo contrato renovado, não tendo, etc., o valor ali, as negociações, não é que ele estava descoberto, a pré-contrato, não, o contrato dele já era até 2025, e agora renovou, na verdade, por 8 meses, foi até uma renovação interessante, assim, foram 8 meses de renovação apenas, renovando até agosto, basicamente, talvez, por aquele pensamento de que em 2026 ele possa querer sair para a Europa, ou alguns países aqui da América do Sul têm contrato só tem a sua temporada trocada ali no meio do ano, então talvez o pensamento do John Arias também tenha sido esse, do empresário, de renovarem até o meio da temporada de 2026. Como falei, no final das contas não faz muita diferença prática, né? Mais uma diferença de importância ali, de que, o jogador renovou o contrato, ele tá aqui, tá fechado. Sobre John Arias e a eterna confusão, perdão aos que me ouvem sempre aqui, tá? Mas eu vou ter que falar algo que eu me repeti bastante. Gabriel, compra os outros... Por que o Fluminense não comprou ainda os outros 50% do John Arias que pertence ao Patriotas da Colômbia? Já era pra ter comprado. Vai perder... Então... Eu vou repetir a mesma lógica de sempre.
O Patriotas, lá na Colômbia, eles têm internet, eles têm televisão, eles sabem que John Arias está jogando muito bem e que subiu o valor de mercado dele. Hoje, eu diria que John Arias está avaliado, eu sempre faço essa métrica aqui, sei lá, em 5, 6 milhões de euros. Se você for lá no Patriotas, eles não vão aceitar 500 mil euros, porque eles sabem que o John Arias está avaliado em 5, 6. Eles têm 50%, o que eles vão querer? Pô, me paga 2. Me paga 2 milhões de euros. E aí pro Fluminense, não é interessante o Fluminense agora ir lá comprar o John Arias, pagar 2 milhões de euros e depois revender por 6, ou por 5, ou por nada, e ter comprado à toa. O Fluminense tem os direitos federativos do jogador, tem o direito de usar o jogador, que é o mais importante. E se John Arias ficar aqui até 2026 e não for vendido hora nenhuma, de utilizar ele até acabar, o Patriotas também não ganha nada. Como que o Fluminense tem feito? A postura do Mário Bittencourt, e ficou bem claro isso na questão de Pedro com o Artsul e na questão do Nino com o Criciúma. A segunda acabou não acontecendo. Deixa os 50% na mão do Patriotas. Se chegar uma oferta de, mesmo número, 6 milhões de dólares, de euros, por John Arias, o Fluminense vai lá no Patriotas e fala, olha só, a gente tem um jogador, a gente pode recusar a oferta e continuar usando. Então, a gente quer 4 milhões e meio na nossa parte. Se você quiser 1,5 milhão na sua parte, a gente vende agora. Se você não quiser, eu não vou vender, você vai ficar sem nada, eu vou continuar utilizando. Foi o que fez com o Criciúma preferiu não aceitar, tá sem o dinheiro, e a gente tá usando o Nino até hoje. E foi o que fez com o Artsul, e o Artsul preferiu aceitar, recebeu o dinheiro e a gente vendeu o Pedro. Então, a lógica é essa. É só uma informação de que, tipo assim, não é que a gente vai perder o jogador de graça depois, só pra elucidar um caso. Falando em elucidar, o Marcelo Neves traz uma matéria lá no jornal O Globo, cravando a desistência do Fluminense de fazer uma proposta por Vina. O jogador está fora dos planos para 2023. A matéria foi postada agora no final da tarde desse dia 12. Bem, a matéria tá bem longa, né? Porque ele ainda não atualizou a matéria, então eu não tinha aberto a matéria no site. Eu tinha visto aqui, ó, acho que é melhor até eu botar isso aqui, ó, que é o tweet dele. Mas basicamente, assim, não tem muito o que dizer, né? Essa matéria do Marcelo Neves, já que ele também soltou a matéria ontem, a gente aqui já trouxe apuração disso, o Vitor Lessa também já trouxe informação na mesma linha do que tem acontecido, que a gente tem falado. Até outros portais soltaram outras informações, mas eu desconheço das informações que eles soltaram. O Fluminense não fará proposta e Vina não será reforço do clube em 2023. Decisão da comissão técnica pesou e o Tricolor decidiu que não fará investimento. Fim da novela pela contratação do meia do Ceará. Vamos lá, tá? Só para deixar algumas coisas claras que alguns até acho que interpretaram um pouquinho errado. Como eu trouxe mais informações a respeito disso, é importante fechar o assunto Vina, acredito que não surja mais nada dessa maneira. Vina foi oferecido ao Fluminense. Fernando Diniz queria ter um jogador para essa posição, mas ele não se agradou. Ele e a comissão técnica, lembrando, a palavra do Eduardo Barros, auxiliar do Fernando Diniz, foi muito importante para trazer o Vitor Mendes. A palavra do Wagner Bertelli, aí aqui agora é chute, tá? O Eduardo Barros era informação, agora é um chute. Deve ter sido muito importante o do Marcos Seixas para trazer o Keno. Não, olha, é importante, dá para poder prevenir, etc. A palavra foi importante, não é só a palavra do Diniz. Mas há um fato assim, algumas pessoas trataram como se o Vina fosse... Eu vou até para um jogador polêmico, assim, que não fosse o Neymar hoje, mas que fosse indiscutível tecnicamente. Vina nunca atuou do 9º até o 1º lugar do Brasileirão. Ele nunca brigou na parte de cima da tabela. Esqueci de dar mute no WhatsApp. Ele nunca brigou na parte de cima da tabela. A gente não tá falando aqui de uma sumidade técnica que deveria ser contratada de qualquer maneira. A gente tá falando de um jogador que tem discussão. E dentro dessa discussão, o Fernando Diniz acha mais interessante não ter. E aí vamos lá, alguns pontos que podem ser. Às vezes não é nem questão técnica. Pontos que eu sei. Vina é o dono do time do Ceará, ele é o cara lá, e ele estaria vindo pra cá, acho que nem ele realizou talvez muito isso, estaria vindo pra cá pra ser mais um. Ah, Gabriel, quem a gente vai colocar no lugar do Ganso? Cara, a gente tem opções, a gente teve opções ao longo do ano, a gente não dependeu de Natão o tempo inteiro no ano de 2022. Ele foi importante, atuou, mas isso vai se construindo. Tem o Iago Ferreira subindo, que pode ser alguma coisa, tem o Lima que chegou, que joga mais aberto na ponta, mas pode jogar, o Michel Araújo, a mesma coisa, também joga mais aberto, mas pode mudar ali o esquema, o John Arias pode fazer. Então, assim, existem recursos dentro do elenco que não fazem um gasto em Vina ser necessário. Até porque, voltando, o futebol em campo, ele é só um pedacinho do que é o todo.
quando a gente fala de jogadores como o Vina, que tem um histórico muito ruim de saída dos clubes, a gente tem que lembrar que o único clube em que ele tá dando certo, que a torcida o ama, e mesmo ainda depois de um tempo, é no Ceará, onde ele é titular absoluto. Ele viria pro Fluminense para compor elenco. Como que você motiva um jogador que você só vai utilizar em alguns momentos? Um jogador que acaba de ser o homem do time durante 3 anos, né, no Ceará. Você traz ele pra cá pra ser mais um. Como você mantém esse cara motivado? Às vezes a gente acha que futebol é Brasfoot, futebol é Elifute, né? Pra quem jogou, FIFA, em que você tem lá 35 jogadores e quando o seu lateral direito se machuca, você pensa aquele jogador que não jogou nenhum jogo na temporada, ele vai estar motivado pra poder jogar e vai estar tudo normal na vida dele. Quando, na verdade, seres humanos são diferentes. Imagina um jogador como o Vina, que tá acostumado a ser o cara do jogo a cada 3 partidas lá no Ceará, ser aplaudido, andar na rua e tal, isso tudo, e ele vir pra cá pra chegar num jogo onde o Fernando Diniz vai levar e ele não vai atuar durante 4 jogos seguidos, porque naquele momento Iago Felipe começou a voar e ele não vai ser utilizado. É difícil você manter a motivação, e aí é onde vai a análise do Fernando Diniz. Ele precisa de uma motivação normal? Não, ele precisa de uma motivação extracomunal, para que o jogador corra para trás o tempo todo. É algo que Vina não faz no Ceará. Então, assim, na lógica de Fernando Diniz, Vina talvez não fosse interessante nem para ele vir pro Fluminense de Fernando Diniz nesse momento. Então, a lógica foi muito mais por esse caminho. Só quis fazer esse acréscimo, porque quando eu noticiei aqui que ele se interessava no Gabriel Teixeira, se interessava no Natan, e depois, quando ofereceram o Vina, ele não achou interessante, não é que os dois sejam melhores do que Vina. Os dois são melhores para o time de Fernando Diniz. É a mesma coisa de você ter um centroavante grandalhão e querer jogar por baixo o tempo todo. Não encaixa às vezes. O centroavante pode ser espetacular. Cabeceador nato, o melhor do mundo. Se você não cruzar a bola, ele nunca vai fazer gol de cabeça. A não ser que ele mesmo levante e faça, né? Mas isso aí tá tirando a analogia e aí me ferra completamente. Então, assim, isso são coisas importantes de deixar claro pra gente poder elevar o debate. O debate aqui embaixo, raso e tal, ele favorece normalmente a quem gosta do debate raso. E não é a minha forma aqui de trabalhar, e eu gosto justamente do Fernando Diniz, porque não é a forma de trabalhar dele, nem era a forma de trabalhar do Odair Hellmann, nem era a forma até de trabalhar do Roger Machado, que tinha outros problemas, faltava, pra mim, qualidade mesmo nele, de achar novas alternativas, enfim, outras questões, mas é a forma de trabalhar de alguns treinadores que eu não gosto. E que estão por aí no mercado, que eu já falei aqui 200 vezes. Sobre Vina, para poder fechar, fico tranquilo de dar essa opinião, por quê? Porque já falava que não queria a chegada dele desde o primeiro momento. Desde quando eu tava na live do Canal 20, alguém mencionou, não mencionava o nome dele, etc. Falava que não gostava, porque acho que ele não combinava com o momento atual. Além de não ter me digerido muito a saída dele do Fluminense lá atrás. Mas, enfim, sei que tinha muita gente que gostava e acho que vale esse contraponto. Eu, por exemplo, fui convencido de que Vina é um bom jogador ao longo da temporada. Ao longo desses pedidos, etc, e percebendo, cara, talvez o meu ranço lá de trás estava me atrapalhando na análise técnica aqui. E é bom ouvir o contraditório às vezes. Beleza? Mas não teremos Vina, teremos teremos um buraco no elenco. Tem gente falando bem assim, quero ver quando na Libertadores a gente... Calma, galera, a gente tem pelo menos uns 4 jogadores, 5 jogadores no banco que vão ter oportunidades em alguns momentos. Em alguns momentos o Diniz vai errar, inclusive. Tem que lembrar que o Diniz não é um ser inerrante, né? Tem gente já falando, não, isso é ocultando, a diretoria ocultando, botando o Diniz na reta, porque eles que não queriam Vina, então uma coisa mirabolante, e que você cria toda uma teoria quando a resposta é muito simples na sua frente. O Diniz só não avalia como positivo o jogador pro esquema dele, pra forma como ele gosta de trabalhar. Enfim. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.